o seu negócio fatura, mas o lucro não se sustenta, ou se você sente que trabalha muito e mesmo assim não consegue avançar como deveria, tem algo acontecendo aí que sua gestão não está te mostrando. Concorda comigo? E enquanto isso não for identificado, você continua aí ajustando as coisas, repetindo ciclos, mas o problema real continua ali, ativo. E é isso que eu vou te mostrar neste vídeo. Então fique até o final, pois você pode começar a mudar isso hoje mesmo. Olá, eu sou a Flávia Nobile. Durante mais de 20 anos atuei como advogada, analisando decisões, estruturas e riscos. E foi justamente essa experiência que me fez perceber algo que pouca gente enxerga. Existem padrões que conduzem um negócio e que não aparecem nas planilhas, nos relatórios ou nas estratégias. E após eu mesma viver tudo isso e ter a vida desmoronada por uma falência, eu resolvi levar esse assunto a sério. E após entender e aprender a identificar esses padrões, me reestruturei totalmente. Hoje, é isso que eu faço. Eu identifico esses padrões e mostro exatamente aonde está o travamento de um negócio e como liberá-lo. Agora, presta atenção. Eu vou te explicar isso de uma forma que é impossível você não começar a enxergar o que te trava. Imagina que o seu negócio é uma orquestra. Você tem marketing, vendas, financeiro, operação, equipe. Isto são os instrumentos e os músicos. Tudo funcionando, mas a música não encaixa. Fica sem ritmo, sem consistência. O problema não está nos instrumentos e nem nos músicos. Está na condução, no que está coordenando tudo por trás, no que o maestro está focado. Maestro é você. E no seu negócio, essa condução são os padrões. E aqui está o ponto mais importante. Quando eu falo de padrões, eu não estou falando de comportamentos superficiais. Eu estou falando de padrões estruturais de decisão que se repetem ao longo do tempo e acabam determinando como o seu negócio funciona hoje. Como você decide, como você reage, como você conduz crescimento, dinheiro e equipe. E isso não é aleatório. Esses padrões têm origem, uma causa raiz. Eles começam, às vezes, lá atrás, em momentos de pressão, de insegurança, necessidade de controle, medo de perder, e vão se consolidando com o tempo até operarem de forma automática. Mas fica tranquila, que esses padrões podem ser identificados com precisão, porque eles deixam rastros no seu negócio. Eles aparecem na forma como o seu negócio cresce e não sustenta, ganha dinheiro e não consolida, depende de você, oscila, trava, exatamente no momento de expandir. E a partir do momento que esse padrão é identificado, é possível reorganizar isso na raiz. E quando eu falo reorganizar, eu não estou falando de motivação, nem de mudança superficial, nem de mudar o seu negócio. Eu estou falando de ajustar o padrão que está conduzindo as decisões, corrigir a forma como o negócio está sendo estruturado a partir disso e permitir que o crescimento finalmente se sustente. Para ficar mais claro, deixa eu te dar alguns exemplos. Às vezes, lá no início do seu negócio, você viveu momentos de insegurança, medo de não dar certo, medo de faltar dinheiro, medo de falir. E isso não desapareceu, só mudou de forma e de nome. Hoje, isso aparece como cautela excessiva, dificuldade de investir, demora para decidir, travamento para crescer. Impacto. Você perde oportunidades, perde velocidade e o negócio não evolui como poderia. Ou então, você aprendeu que precisava controlar tudo para dar certo. E isso virou um padrão. Hoje, aparece como? Centralização, dificuldade de delegar, sobrecarga, equipe que não sustenta. E o resultado? O negócio depende de você 24 horas. E você vira o limite do crescimento. Ou ainda, mais um exemplo. Você cresce, mas não sustenta. Algo sempre desorganiza. E você volta repetindo um ciclo sem fim. Isso está ligado a padrões, como dificuldade de manter estrutura, desconforto com o crescimento, decisões desalinhadas no momento de expansão. Percebe? Isso não é estratégia, isso são padrões conduzindo o resultado do seu negócio. E aqui está o ponto mais crítico. Quanto mais tempo esse padrão continua ativo, mais ele se fortalece dentro do seu negócio. Ou seja,
Mais esforço para crescer, mais instabilidade, mais pressão e menos previsibilidade e lucro. Agora que você já entendeu, eu vou te explicar como esses padrões podem ser identificados. E é exatamente aqui que começa a mudança. O início dessa reorganização acontece através de um diagnóstico. O diagnóstico empresarial, que eu chamo de leitura do campo do lucro. Nessa análise, eu identifico com precisão quais padrões estão ativos no seu negócio, onde está o travamento real e qual é a causa raiz disso tudo. Porque a partir do momento em que esses padrões deixa de ser tentativa e erro, passa a ser direcionamento. E com isso, é possível traçar um plano assertivo para reorganizar esses padrões na raiz e permitir que o seu crescimento finalmente se sustente. Não é uma conversa genérica, é uma leitura estratégica do funcionamento do seu negócio hoje. Se isso fez sentido para você, é porque você já percebeu que tem algo no seu negócio que não está encaixando como deveria, por mais que você faça tudo certo. E o próximo passo é olhar isso com clareza. Se você quiser entender na prática como funciona esse diagnóstico, eu estou abrindo algumas vagas para uma análise inicial gratuita. Se fizer sentido para você, continuamos. Se não, você sai com clareza. Esse é um processo totalmente personalizado. E, é claro, minha agenda é limitada, pois todo o processo é feito pessoalmente por mim. Então, este é um convite para empresárias sérias, que sabem que são competentes, capazes, e por mais que se esforcem, não conseguem entender por que tudo parece travado e, principalmente, para quem quer olhar com maturidade e profundidade para o seu negócio. Afinal, tem quanto tempo que você olha para as planilhas e nada muda? Se você é essa empresária, clica agora em agendar o diagnóstico e me envia a palavra análise. Eu já dou prioridade ao seu atendimento agora. Te encontro do outro lado. Meu nome é Patrícia Perillo, fiz a consultoria com a Flávia Nobili Barros e tenho muito a dizer sobre as mudanças que houve na minha vida. Eu sei que no início a gente fica meio questionante sobre todas as vericidades das informações repassadas, sobre energias, sobre mudanças, mas eu venho de fato que não só a minha vida profissional melhorou, como também a minha vida pessoal automaticamente. Tudo foi uma tinha muito medo de sair da zona de conforto, de deixar o que eu estava fazendo para ter os meus negócios, para empreender. E hoje eu tenho certeza que abriu esse campo financeiro e também abriu as portas de muitas outras coisas no meu pessoal. Eu